Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado e hoje nós estaremos juntos aqui, pessoal, para desenvolvermos mais um projeto Carga Máxima. Agora, para ajudar você que está se preparando para um concurso público organizado pela banca organizadora Instituto Darwin, beleza? Instituto Darwin. Então, sem mais delongas, vamos lá conversar um pouco já a respeito desta banca de concurso público, beleza? O Instituto Darwin, gente, é uma banca aí nova, né? Não apresenta tantas questões quanto gostaríamos que ela apresentasse, tá? Os assuntos que ela geralmente cobra dentro de informática são estes aqui, né? Bem clássicos, bem tradicionais, porque cobra as características dentro dos sistemas operacionais, as suítes de escritório, né? Que são os editores de texto, planilha e apresentação. Também cobra um pouco a respeito da organização e manipulação de arquivos e pastas. Isso já vem dentro, né, dos principais programas e também dentro dos sistemas operacionais. Cobra um pouco sobre os conceitos de backup que vão estar dentro da parte de procedimentos de segurança também, armazenamento de dados em nuvem, instalação, manutenção e uso de softwares e hardwares, conceitos de aplicativos desktop e web, pesquisa no Windows e na internet. Então, é um edital aqui padrão, básico, muito tradicional. Nós tivemos acesso a pouquíssimas questões do Instituto Darwin, mas o nível de cobrança também é muito suave. Então, por meio das questões das diversas bancas que nós iremos apresentar aqui ao longo do nosso Carga Máxima, com certeza você estará preparado e preparada para a sua prova, beleza? Confie no processo e estaremos juntos lá até a sua aprovação. Vamos à nossa primeiríssima questão, tá bom, gente? A banca Ibana é uma banca que organizou o concurso público da prefeitura de Caruaru, né? Uma banca que organiza bastante concurso ali na área de São Paulo, que tem também um nível de dificuldade nas questões aí entre médio e intermediário, beleza? Aliás, entre médio e fácil, entre médio e difícil, tá? Não temos tantas questões difíceis, assim como o Instituto Darwin também se mostrou, tá? É bem tradicional. Então vamos lá, gente. Primeiríssima questão, ó. O hardware pode ser definido como: letra A, conjunto de programas que permite o funcionamento e utilização da máquina. Gente, não pode ser a letra A, porque está falando aqui ó, em conjunto de programas que permite o funcionamento e utilização da máquina. Não. Quando eu falo em hardware ou hardware, eu estou me referindo à parte física, ao computador em si, né? Ao smartphone em si, ao tablet em si, aquilo que eu consigo tocar. Então eu não posso dizer que é o conjunto de programas. Por quê? O conjunto de programas seria o software, né? Ou, né, os programas envolvidos aí no funcionamento do computador, ou a parte lógica, né, por trás do funcionamento do computador, tá certo? Então a letra A já é eliminada. A letra B diz o seguinte, ó, que o hardware pode ser definido como componentes físicos do computador, ou seja, a máquina propriamente dita. Pode ser o gabarito. Vamos ver as outras alternativas. Ó. C, administrador de memória de processamento da máquina. Não, tá? Não, isso não é o conceito de hardware. D, conjunto de programas que tem a finalidade de desempenhar tarefas específicas. Isso aqui seria um conceito ainda dentro do universo de software, mais precisamente seria o conceito de aplicativo, tá? Então, o gabarito da nossa primeiríssima questão aqui é a letrinha B. Veja, estamos partindo do conceito para que você consiga aí também construir, através das questões, uma base, né? Para que você também consiga revisar aquilo que vem estudando, tá certo? Então, vamos lá para mais uma questão, agora a questão de número 2. Questão de número 2, agora cobrada pela banca Selecom, né, que também tem um nível aí básico, né, bem conceitual, intermediário para difícil algumas questões,
tá? E aqui estamos na parte introdutória. Vamos lá para essa segunda questão, gente. Então, no que diz respeito aos conceitos básicos de um microcomputador, um termo é empregado para referenciar os programas. Então, ó, o tópico em questão aqui agora são os programas, tá? Que fazem com que o computador seja útil, executando alguma função. Enquanto outro termo se refere à parte mecânica e física da máquina. Então, no primeiro trecho, estamos falando sobre os programas. Neste segundo aqui, estamos falando a respeito da parte mecânica e física da máquina, com seus componentes eletrônicos. Ok. Esses conceitos são conhecidos respectivamente por... Gente, respectivamente é na ordem apresentada. Então, ó, qual é o conceito para programa? Qual é o conceito aqui para a parte física da máquina? E eu já trabalhei com vocês na questão anterior, não é verdade? Então, estamos falando, letra A, de software e firmware? Gente, não, né? Software é a parte de programas, correto. Mas firmware é uma subclasse aqui de software. Firmware, gente, é um programa que ele já vem instalado no equipamento físico, tá? Firmware é um programa de firma, de fábrica, tá? Este é o conceito de firmware, combinado? B, software e hardware. Gente, aí aqui nós encontramos o nosso gabarito, né? Com certeza, ó, software, parte que envolve os programas. Hardware ou hardware, a parte mecânica ou física da máquina, né? Do computador, tá bem? Letrinha C, middleware e firmware. Gente, middleware seria um conjunto de ferramentas, né, muito utilizado aí pelos programadores. Então, não se aplica aqui neste contexto, tá bom? Letrinha D, middleware e hardware. Também do mesmo modo, né, não poderia ser aplicado aqui, tá? Em relação ao conceito de programas e da parte física, não, ok? Então, conceito trabalhado até o momento, e espero que já esteja fixado: software, parte dos programas, hardware é a parte física. Inclusive, nós trabalhamos com um sistemazinho, né, para memorizarmos, que é aquela ideia de que o hardware é aquilo que eu chuto, que eu consigo quebrar com as minhas mãos. Já o software é aquilo que eu só consigo xingar. Então eu digo que hardware é o que eu chuto e software é o que eu consigo xingar, porque não dá para tocar em um programa, né? Diretamente e fisicamente, tá bem? Agora vamos à nossa terceira questão, tá? Terceira questão também aplicada aí pela Selecom, né, para o cargo de assistente administrativo, que nos diz o seguinte, ó: no que diz respeito aos principais periféricos de entrada e saída de dados que são integrados à configuração de microcomputadores e notebooks, existe um dispositivo que opera exclusivamente na entrada. Então temos aqui, né, uma informação muito importante, tá? Funcionando na digitalização de imagens, fotos e textos impressos para o computador. Um processo inverso ao da impressora. Gente, o que é que eu preciso entender agora? Ó, eu tenho aqui o meu computador, né, o meu PC. Dentro do meu PC eu tenho a CPU. A CPU nada mais é do que o processador. É a parte mais importante do meu computador. É o cérebro do meu computador, tá certo? Sem a CPU ou sem o processador, a gente não teria todo esse trabalho aqui por trás da nossa interação, por exemplo, né? Você consegue assistir às minhas aulas, eu também consigo falar com você através de um equipamento e graças ao processador. O processador, ele recebe toda a informação e trabalha com todos os dados, calculando, organizando as informações da melhor forma para que o humano consiga interagir com a máquina. Então eu tenho um computador aqui que precisa colocar informações na sua CPU, no seu processador. Então eu uso alguns dispositivos para que os dados eles possam entrar aqui no meu computador, para que ele chegue aqui à minha CPU. Então os dispositivos que eu uso para entrar, para fazer com que os dados entrem
no meu computador são os ditos dispositivos de entrada. Mas eu também tenho os dispositivos, gente, que servem para que eu tire a informação da minha CPU, para que eu represente a minha informação que estava dentro da CPU para um usuário. Então, esta função é a função de saída. Vou dar exemplos mais clássicos, tá? Quais são os dispositivos que eu uso para inserir informações dentro do meu computador ou para dizer ao meu computador o que eu quero? Eu uso o mouse. O mouse seria um exemplo, né, de dispositivo de entrada. Eu também uso aqui, ó, um teclado, né, para indicar aqui as informações, digitar nomes, digitar endereços, enfim. Eu tenho um teclado, tá, como dispositivo de entrada, tá certo? Eu tenho a webcam, que é um dispositivo de entrada, porque eu pego as informações do mundo externo e coloco essas informações dentro da minha CPU, dentro do meu computador. Agora, dispositivos de saída. Dispositivo de saída é aquele que eu uso para tirar as informações da memória do meu computador, tá? O principal aqui é justamente o monitor, né? O monitor do nosso computador ou do nosso smartphone, ele faz o que com as informações que estão lá dentro do processador? Que são informações que só a máquina entende, traduz e representa para que o ser humano consiga interagir, tá certo? Um outro dispositivo de saída muito cobrado é a impressora. A impressora, né? A impressora também é um exemplo aí de dispositivo de saída, tá? Por quê? Eu vou imprimir o que estava ali sendo representado no monitor, na tela do computador, em uma página web. Eu vou tirar esse conteúdo para o mundo externo, tá? Então tem uma impressora. Só que o examinador, ele também poderia cobrar uma classificação de um tipo de dispositivo, de equipamento físico, de hardware, tá? Que consegue permitir a entrada e a saída ao mesmo tempo. Professor, e tem, vou dizer para você, um headset. Um headset seria um microfone e também seria um fone de ouvido. É a junção, tá? Então veja que eu tenho a função de entrada por meio do microfone e também a função de saída por meio dos fones de ouvidos, tá? Então eu tiro lá a informação e insiro a informação. Então entrada e saída. Gente, o principal exemplo de dispositivo que tem essas duas características de entrada e saída simultaneamente seria a impressora multifuncional, tá certo? A impressora multifuncional, ela é classificada ao mesmo tempo como um dispositivo de entrada e de saída. Perceba que aqui no nosso exemplo eu falei em impressora comum, como qualquer impressora, tá? Já a impressora multifuncional, ela vai casar a função de imprimir dados, né, de imprimir textos, juntamente com a função de escanear, ou seja, a função de scanner, tá? Então, eu também tenho aqui, né, a função do scanner como uma função de entrada. Por quê? Eu pego, gente, exatamente o que o examinador está dizendo aqui, ó. Eu consigo pegar uma imagem, uma foto ou um texto impresso e fazer com que ele entre na memória do computador, que é o processo inverso ao da impressora, porque a impressora não permite que estes dados eles saiam da memória do computador, então é o processo com certeza inverso, tá? Quando eu olho para as minhas opções, eu já encontrei aqui o gabarito, ó, letrinha B de bola, ou seja, o scanner, que é um equipamento que a gente usa para inserir dados na memória do computador, seria aqui, né, o exemplo descrito, tá bom? Vamos lá agora para a questão de número 4, ainda dentro dessa temática envolvendo hardware, envolvendo o conceito de dispositivo de entrada, de entrada e saída, tá bem? Olha o que diz a questão de número 4. No que diz respeito ao hardware, ao hardware, né, dos microcomputadores atuais, são utilizados dispositivos que operam
exclusivamente na entrada de dados a serem processados. Então, agora, o examinador quer um tipo de hardware que só faça a inserção de dados. Tá? 2 exemplos destes dispositivos são, letra A, pendrive e scanner. Gente, ó, o pendrive, que é um dispositivo de armazenamento, ele permite que a gente insira dados no computador, mas também tire esses dados para compartilhar em outros contextos, tá? O scanner, sim, seria somente de entrada, mas não é a alternativa A. B, pendrive e plotter. Mais uma vez, o pendrive, né, é de entrada e de saída, não pode ser. Tá? Já o plotter seria uma grande impressora muito utilizada na questão de imagens industriais ou artísticas, ou também é muito comum, né, na confecção de cartografia, de mapas. É muito comum também no trabalho de engenheiros, tá? Então é uma grande impressora. Então seria uma função de saída, tá? C, teclado e scanner. Aí aqui sim nós temos o nosso gabarito, né? Porque o teclado ele é exclusivamente de entrada e o scanner também é exclusivamente de entrada. A letra D já não é porque ele fala em teclado, mas apresenta o plotter que é de saída, tá? Vamos lá, a questão de número 5, cobrada agora, né, pela banca IBAN. Olha o que diz a questão. Entre os dispositivos empregados na configuração de microcomputadores, 2 são utilizados exclusivamente na entrada de dados para processamento, tá? Então são 2 agora, ó, mais uma vez, utilizados exclusivamente na entrada de dados para processamento. Esses dispositivos denominam-se, letra A, teclado e scanner, letra B, scanner e copiadora, letra C, copiadora e plotter, letra D, plotter e teclado. Gente, a resposta correta aqui é a letrinha A, né? Porque eu tenho o teclado e o scanner, tá? Se der copiador aqui é exagerado, né? Tô falando de um equipamento completo, né? Copiadora seria um local que a gente vai para pedir para que alguém copie, tá certo? Do mesmo jeito aqui, tá bem? Então é de entrada, então teclado e scanner, tá bem? Vamos lá. Questão agora de número 6. Também cobrada agora, né, gente, pela banca Selecom, uma banca que gosta de cobrar isso aqui. Também tem uma semelhança muito grande com a sua banca. Como a sua banca é objetiva, é mais conceitual, se assemelha, se acaba, né, apresentando uma semelhança muito grande com essa, tá? Por isso que selecionamos esta banca em específico nestes tipos de questão, para trabalharmos todo o nosso edital, tá bem? Ó, com a finalidade de promover segurança aos equipamentos de informática, atualmente é necessário dotar os sistemas computacionais, notadamente os servidores de rede, de um sistema alternativo de energia, que constitui um dispositivo destinado a suprir a alimentação elétrica dos equipamentos a eles acoplados, quando é interrompido o fornecimento pela concessionária de energia elétrica, evitando a paralisação da atividade realizada nesses equipamentos. Vamos recapitular. O examinador está contextualizando a existência de um equipamento que ajude a manter os equipamentos ligados, tá? Mesmo quando vier a faltar energia. Continuando. Para isso, esse acessório utiliza baterias de 12 volts de corrente contínua que são transformados em 110 ou 220 volts de corrente alternada, sendo que o tempo de funcionamento durante a falta de energia da rede elétrica dependerá da potência das baterias. Esse acessório de proteção é conhecido por... Gente, ó, aqui nós estamos diante de um conceito, de um equipamento que ofereceria, né, essa energia necessária, pelo menos para desligar os computadores ou usar por um tempo ali bem curto. E o gabarito, gente, é o que a letra A já apresenta, ó, no break, que seria a ideia de não pare, tá? Não pause, tá? A letra B vai falar em disjuntor termomagnético viajado, sem interruptor diferencial residual, também não. D, dispositivo de proteção contra surtos e sobrecargas. Também não é, tá? Então, estamos aqui diante de mais uma questão conceitual, tá? Rápida, que pode ser resolvida com muita confiança aí na sua prova.
tá? Estamos trazendo os principais conceitos para os senhores e senhoras, tá? É importante também, gente, que ao longo aqui da realização destas questões, vocês tentem pausar, tá, o vídeo para tentar resolver e depois confere na sequência a correção, tá bem? Questão agora de número 7. Diz assim, ó, um componente de hardware que permite fazer entrada de dados para um computador é, letra A, o teclado, B, a impressora, C, o navegador web ou D, o sistema operacional. Gente, ó, eu vou eliminando as absurdas, né? C e D são totalmente absurdas, porque o navegador não tem nada a ver aqui com essa ideia, né? O sistema operacional também não. Só poderia ser letra A ou B, tá? O teclado é o dispositivo de entrada de dados e a letra B não poderia ser porque a impressora tem a função de saída de dados e não de entrada, tá? Oitava questão. São considerados dispositivos de entrada, de saída e híbrido, tanto de entrada quanto de saída, respectivamente, ou seja, na ordem apresentada. Quais são os dispositivos de entrada, de saída e híbrido? Híbrido vem da ideia de termos duas naturezas diferentes. Quais são essas duas naturezas neste contexto? A natureza de ser um dispositivo de entrada e de saída ao mesmo tempo, ok? Então, a letra A nos apresenta, ó, teclado. O teclado é de entrada? Sim. A caixa de som é de saída? Sim. O scanner é híbrido? Não. Ele é um dispositivo somente de entrada. B. Plotter é um dispositivo de entrada? Não, não é um dispositivo de entrada. Modem é um dispositivo somente de saída? Não, gente. O modem seria um dispositivo de entrada e de saída, porque ele insere informações e tira essas informações também, porque ele fica convertendo e trabalhando com essas informações. Agora, um dispositivo híbrido, mouse, o mouse ele é somente de entrada, tá? C. Trackball, plotter e placa-mãe. Gente, ó, eu tenho 3 opções aqui. Trackball, plotter e placa de rede, na verdade, né? Eu falei placa-mãe, ó. Placa de rede. Aí aqui sim eu tenho um gabarito da minha questão, tá? Professor, o que é um trackball? Gente, é um mouse especial, que ele tem uma bolinha ali especial, né? Que você pode configurar. É muito utilizado aí por jogadores, né? Inclusive você pode pesquisar, pausar aqui a aula e pesquisar na internet para visualizar uma imagem, tá? E como um mouse, ele tem a função de entrada, o plotter tem a função de saída, isso você já sabia, e a placa de rede, que é um equipamento que a gente usa para fazer a comunicação entre a rede local e a internet, né? Também tem essa função de entrada e de saída de dados dentro do nosso computador ou dentro do nosso smartphone, tablet, beleza? A letra D não pode ser porque fala em monitor. Monitor não é de entrada, é de saída. Impressora é de saída, né? Placa de vídeo, aí é um dispositivo somente de processamento, né? Letra E, microfone é de entrada. Impressora multifuncional, gente, tem as duas funções, né? De entrada e de saída. Scanner e a ideia lá de também fazer a impressão. Caneta óptica também não tem aqui essa classificação de entrada e de saída, perfeito? Então, chegamos aqui à nossa 8ª questão. Vamos à nossa 9ª questão, beleza? Ó, um usuário de um computador deseja instalar um periférico que funciona através da porta HDMI. A instalação do periférico é facilitada com a integração hardware e sistema operacional, tá? Então, o sistema operacional e o hardware, que é a parte física, funciona através de uma integração, o que é verdade. De modo que não há necessidade de configuração do dispositivo, nem intervenção direta do usuário, pois o sistema operacional identifica o periférico e busca de forma automática os arquivos necessários para completar a instalação. Ok. Esse tipo de procedimento de instalação de periféricos é também denominado de técnica, letra A, corretiva, B,
preventiva. C, plug and play. D, top performance. Letra E, file safe defaults. Gente, o gabarito aqui é a letrinha C. Entenda o seguinte. Sempre que você conecta o seu teclado, sempre que você conecta o seu pendrive, você conecta um mouse a um determinado computador, vai fazer um barulhinho de forma padronizada. E às vezes, dependendo da sua versão, vai dizer assim, os drivers do dispositivo estão sendo instalados, né? Essa função que reconhece esses dispositivos, ou até mesmo a função que reconhece uma impressora que está sendo compartilhada em rede, a gente chama de plug and play, que é plugar ou conectar e usar, tá? Então, este é o conceito trabalhado aqui na questão de número 9, tá bem? Vamos lá agora para a questão de número 10. Gente, questão de número 10, agora cobrado por uma banca um pouco diferente, mas ainda muito tradicional, em que o nível de cobrança também não é tão avançado, tá? Que é a FUNCERN, tá bem? A FUNCERN cobrou o seguinte nessa questão aqui de 2019, ó. O Windows é o sistema operacional mais utilizado por grande parte dos usuários na internet. A instalação do Windows normalmente é feita em uma letra do dispositivo de armazenamento que recebe a identificação. Aí a letra A fala em B, a letra B fala em C, a letra C fala em D, né, 2 pontos contra barra, e a letra D fala na letra E, 2 pontos contra barra. Gente, qual é o gabarito aqui da nossa questão? A letrinha B. Eu tenho um HD, esse HD ele vai ser utilizado, né, para que eu armazene lá o meu sistema operacional. O que é o sistema operacional? O principal programa do meu computador. Veja, eu tenho um principal equipamento do meu computador, que é a CPU. Sem a CPU, não há computador, tá? E eu tenho um principal programa, que é o sistema operacional, tá bem? O sistema operacional, ele precisa ser instalado em um HD ou em um CD, né? Mas aqui, no contexto de prova, você vai considerar um HD. Essa é a regra. Quando eu falo no sistema operacional Windows, que é um tópico do seu edital, o sistema operacional Windows sempre vai armazenar os seus arquivos lá dentro da unidade C, dentro do computador, tá? Que acaba sendo exibida dessa forma. Eu vou abrir aqui para que vocês possam, né, acompanhar justamente essa questão. Estou dentro do meu explorador de arquivos, venho em computador, e aqui eu tenho a unidade C, dispositivos e unidades, eu tenho a unidade C. A unidade D, e eu tenho a letrinha aqui, deixa eu aumentar, para que vocês possam aqui, né, visualizar. Então, o Windows, né, C, 2 pontos, é justamente aqui nesse C que o sistema operacional Windows está instalado. Esse outro aqui já é um outro tipo de armazenamento qualquer, ok? Mas o que a questão estava explorando, né, é justamente essa ideia de onde é que o sistema operacional Windows ele é armazenado. Regra padrão é justamente essa unidade aqui, a unidade C, não importando aí qual o HD que você vai de repente instalar o sistema operacional, ok? Bom, gente, agora vamos fazer uma breve pausa. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta dando continuidade ao nosso projeto Carga Máxima, tá?